diretamente quais são os suplementos que vão lhe ajudar na hipertensão arterial, eu quero convidar você a pensar quais são as causas do aumento da minha pressão arterial. E aí já te convido também a assistir um vídeo onde eu falo dessas causas secundárias que de fato podem estar elevando a sua pressão. Se é um aumento da resistência insulínica, se é uma alteração hormonal, uma baixa de testosterona, progesterona, se é um aumento do ácido úrico. Então, antes da gente falar diretamente quais são os suplementos, e eles só serão assertivos se de fato a gente entender a causa da sua pressão, do aumento da sua pressão arterial, eu te convido a assistir esse vídeo. Um primeiro suplemento que é maravilhoso e 70% da população tem deficiência de magnésio. Por quê? Porque o magnésio ele participa de várias funções no nosso organismo. Então, o nosso corpo utiliza muito magnésio. E a nossa comida, o nosso alimento, o nosso solo está muito pobre de magnésio. Então, ele deveria sim estar presente nos alimentos de uma forma em geral, nos vegetais verdes escuros, nos grãos, nas sementes, nas frutas, mas o nosso solo está muito empobrecido de magnésio. E, de fato, a suplementação passa a ser indispensável nessas 70%, né, das pessoas, tá? O magnésio, por que ele ajuda a controlar a pressão arterial? Porque ele vai relaxar a nossa musculatura, tá? Ele vai aumentar a vasodilatação. O que é a vasodilatação? Para quem já assistiu o meu vídeo anterior vai entender melhor, mas para ficar mais fácil de você entender, o aumento da vasodilatação é o que? O magnésio ele tem a capacidade de alargar as artérias, os vasos, e o sangue ele fica mais fluido nas artérias e nos vasos sanguíneos. Se esse sangue não está comprimindo os meus vasos, ele está fluindo, a chance é muito menor de elevar essa pressão dentro dos vasos. Então, o magnésio ele tem essa capacidade de relaxar o músculo e aumentar a vasodilatação. Ao mesmo tempo, o magnésio ele é um bloqueador de cálcio. O que o cálcio pode fazer nos vasos sanguíneos? Ele é importante para poder aumentar a contração no músculo cardíaco, mas o excesso de cálcio pode ocasionar uma calcificação nas artérias, entupir as artérias por calcificação, uma arritmia. Então, o cálcio acaba em excesso sendo ruim. E o magnésio tem essa capacidade de bloqueá-lo. Agora, Manu, existem vários tipos de magnésios, né? Então, para quem já estuda um pouco mais ou já escuta aí na internet, né? A gente tem o magnésio inositol, que é um magnésio que relaxa, ajuda a dormir. A gente tem o magnésio citrato, que é importante para melhorar, por exemplo, constipação. Fantástico para constipação. E nós temos o magnésio dimalato, o magnésio quelado biciglinato e o magnésio taurato. Quando o paciente de fato tem hipertensão e a gente está focando um pouco mais nessa área, são os magnésios que eu uso. O magnésio taurato, por exemplo, ele tem a taurina. A taurina também talvez já muito ouvida aí, é um aminoácido que tem uma ação também no músculo cardíaco, tá? Então, geralmente eu gosto de fazer um blend, mas a dose usual, que pode ser maior, tá? Então, cada caso é um caso. Aqui eu só quero trazer um despertar aí para você que está assistindo esse vídeo, quer recuperar a sua saúde. A dose fica entre 250, uma dose mínima, muito mínima, tá? Mas nunca abaixo disso, até 500 ou mais miligramas de magnésio. A vitamina K2-MK7, muito conhecida aí para a saúde óssea, também é importantíssima para a saúde cardiovascular. Por quê? Porque ela vai direcionar o cálcio
para os locais adequados do corpo, evitando um acúmulo do cálcio nas artérias. Por quê? Porque se esse cálcio acumular nas artérias, ele vai o quê? Calcificar. A dose, geralmente, que a gente usa é de 100 a 300 microgramas, então também é individualizada, depende de também algumas medicações que o paciente toma, mas também é uma vitamina que vai ajudar no controle da pressão arterial por conta dessa função. A vitamina D, ela inibe o sistema renina-angiotensina, que é um sistema que regula, tem uma parte hormonal, que tem uma relação também com a pressão arterial. Então, é importante a vitamina D estar dentro de níveis ideais. Eu nunca deixo meu paciente com vitamina D abaixo de 70, pelo menos tento não deixar. Já falando aí, já começando a falar de alguns fitoterápicos, o extrato de beterraba, muito conhecido até na parte esportiva. A beterraba é um alimento maravilhoso e eu também já vou lhe convidar para assistir os meus vídeos, onde eu vou falar dos alimentos da pressão arterial. Mas qual é a função? O que acontece que a beterraba, o extrato, né? Aqui é o extrato, não é a beterraba em si. É o extrato manipulado, ou hoje em dia a gente já compra pronto em algumas lojas de produtos naturais. O extrato de beterraba, ele tem o nitrato. O nitrato, ele vai o quê? Ele vai aumentar o óxido nítrico. Qual é a função do óxido nítrico? A função é fazer vasodilatação, tá? E o que a vasodilatação faz? Ela aumenta o fluxo sanguíneo dentro dos vasos. Então, tudo que faz vasodilatação vai ajudar a melhorar a sua pressão arterial.